Agora vamos para mais uma questão sobre a língua portuguesa. Bom, o termo atrás indica uma posição na parte posterior de algo. Ele é usado em contextos informais e formais e não requer preposição antes do objeto. Agora saiba que a palavra atrás tem como sinônimo a palavra detrás. E para saber quando usar atrás, se a pergunta for onde, a resposta pode ser atrás. Bom, agora vamos falar do termo detrás, que também indica uma posição posterior e é mais comum em contextos formais e escritos. Utiliza-se detrás com a preposição de. Observe. Bom, agora veja quando usar detrás. Se a pergunta for onde, a resposta pode ser detrás. Agora perceba que detrás indica origem ou movimento. Usamos esse termo quando queremos expressar que algo está sendo retirado de uma parte posterior de um objeto. Então perceba que esse termo sempre é usado com a preposição de e responde à pergunta de onde. Diferente das anteriores, não há sinônimos diretos, mas pode ser usado com significados similares. Observe. Então perceba que, nesse caso, se a pergunta for de onde, a resposta pode ser detrás. A diferença entre este e esse é uma questão gramatical que confunde muitas pessoas, especialmente quando se trata de contexto e proximidade. Esses pronomes demonstrativos indicam posição no espaço, no tempo e no discurso, e cada um deles tem um uso específico. Bom, agora vamos explorar detalhadamente como isso funciona. Com proximidade no tempo, este é usado para se referir ao tempo presente. Perceba que, neste exemplo, estamos falando do ano atual, ou seja, do momento presente. Esse refere-se ao tempo passado ou futuro em relação ao momento da fala. Perceba que agora estamos falando de um ano anterior, ou seja, de algo que já passou. Vamos falar agora da proximidade de espaço. Então perceba que este indica algo que está próximo de quem fala. Note que o livro está fisicamente próximo de quem está falando. Bom, agora observe que esse é usado para algo que está próximo de quem ouve, mais distante de quem fala. Agora vamos falar desses pronomes demonstrativos com proximidade no discurso. Observe. Então perceba que, neste caso, este refere-se ao que ainda será dito ou explicado. Note que o ponto principal será explicado a seguir, introduzindo uma nova ideia. Agora veja que esse refere-se a algo que já foi mencionado anteriormente. Perceba então que esse retoma a ideia que foi mencionada previamente no discurso. Bom, então vamos esclarecer as diferenças entre esses dois termos para que você aprenda a utilizá-los corretamente em diferentes contextos. Perceba que este verbo está relacionado à ideia de separar, distinguir ou diferenciar. Ele pode ser usado em diversos contextos, no entanto, é mais comum ser associado a situações de discriminação social com base em características de raça, gênero, orientação sexual, religião e entre outros. Bom, agora veja que, além da sua conotação negativa, a palavra discriminar também pode ser usada da seguinte forma. Vamos falar agora da palavra discriminar. Perceba que o verbo discriminar se refere ao ato de isentar-se de culpa ou retirar a criminalidade de algo. Trata-se, portanto, de uma ação jurídica que implica descriminalizar ou tornar legal algo que anteriormente era considerado crime. Então saiba que o prefixo des indica uma negação ou inversão do estado original, ou seja, algo que era crime deixa de ser.
E se as expressões a princípio e em princípio são frequentemente confundidas, mas têm significados diferentes que se relacionam ao contexto em que são utilizadas. Bom, então vamos explorar cada uma dessas expressões de maneira específica. Então veja que a princípio refere-se ao início de algo ou uma fase inicial. Essa expressão é usada para indicar uma ação, situação ou ideia que se aplica a uma etapa inicial, mas que pode mudar ao longo do tempo. Bom, note que o uso do artigo a sugere uma noção de começo ou origem. Perceba que, nesse caso, a ideia é que, na fase inicial, o projeto parecia bom, mas talvez não se sustentasse. Bom, agora saiba que a expressão em princípio significa inicialmente ou em teoria, referindo-se a algo que é verdade ou válido de maneira geral, mas que pode ser revisado posteriormente. Então veja que, nesse exemplo, a expressão sugere que, como regra geral, as normas devem ser respeitadas.